Bom dia. Câmara Municipal de Coroatá, 11ª sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, realizada em 18 de agosto de 2022, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Coroatá, declaro abertos nossos trabalhos. A Bíblia se encontra à disposição para procedimento da leitura do texto. Nós vamos ler no livro de Provérbios, o Provérbio capítulo 17, diz assim: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Amém. Solicito à secretária que proceda para proceder à leitura da pauta da sessão. Como é o nome dela todo? Bem, hoje nós temos duas oitivas. É da senhora Aparecida Dias Carvalho e o senhor Luiz II. Segundo a Aparecida, que hora é? 10 horas, já passou o tempo. E o senhor Luiz II às 11 horas. Senhor presidente, bom dia a todos, senhores vereadores. O advogado da senhora Aparecida está ali. Eu convido ele a fazer parte aqui para comunicar se ela vem ou não aqui no plenário. Bom dia a todos. Eu, na condição de procurador da dona Maria Aparecida, eu fui comunicado agora pela manhã do não comparecimento dela. Ela relatou que não está em bom estado emocional
e não está conseguindo. Também falou que estava com problemas de saúde, por isso a razão do não comparecimento dela, né? Eu não sei qual seria a possibilidade de remarcar para ela ser ouvida no momento posterior, né? Para esse intuito, né? Mas hoje ela já falou, inclusive eu tentei convencer ela para a gente terminar logo hoje o assunto, né, da matéria que seria apreciada aqui com ela, né? Mas ela não vem mesmo, por questões de saúde, assim ela afirmou, viu? Presidente. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhor advogado, todos os funcionários da casa, a imprensa. Nós não podemos, senhor presidente, porque tanto a senhora Aparecida quanto o procurador dela poderia ter entrado em contato na véspera da sessão ou da reunião para nos articularmos, né? Um outro dia, um outro horário. Alegar o problema de saúde, nós não podemos dizer que não é verdade, mas para esta casa vale documento. E eu quero só alertar, esclarecer, falar, lembrar que a recusa sem motivo justo, claro, escrito, dialogado, pode ensejar uma condução coercitiva, o que não é o desejo desta CPI. Mas nós não podemos brincar de fazer a investigação. A população, agora mesmo, agora há pouco, eu conversando aqui com o Givanildo, ele me fez uma pergunta que muita gente em Coroatá acha que nós vamos terminar numa grande pizza. E eu não quero fazer parte de pizza, a não ser que seja uma pizza mesmo de verdade, mas essas pizzas desse sentido não. Então eu quero pedir ao senhor presidente que converse com o advogado aí fora dos microfones direitinho aí, combine. Ela pode vir hoje meio-dia, pode vir na outra quinta-feira, mas eu já deixo aqui a minha posição. Se faltar mais uma vez, a gente pode pedir para vir de forma coercitiva, porque nós não... Como é que os vereadores vêm? Como é que as pessoas vêm? E ela não vem. E alegar no dia que adoeceu, na hora. Aqui ninguém vai caçar bruxa. Nós ouvimos o Diocleciano Dias Carneiro, o filho aqui, ele disse o que disse, ela não disse nada, mas veio aqui, ninguém tratou mal, ninguém tratou com indelicadeza. Agora nós não podemos deixar de fazer nosso trabalho. E outra coisa, que essa CPI não é uma CPI subjetiva, do eu acho, eu penso, não, é número. Teve movimentação, teve ação e nós vamos descobrir. Vindo ou não, nós vamos descobrir. Bom dia a todos, quero cumprimentar aqui o vereador Diogo, relator, vice-presidente César, nosso colega membro, vereador Ricardo, pedir desculpa pelo meu atraso, né? Cheguei agora de São Luís, saí muito cedo, mas todo mundo sabe a problemática que está tendo ali na BR, né? Estão recuperando e a gente perdeu um tempo lá. Agradeço o César ter conduzido e estou chegando agora, eu falei com a secretária. A depoente não compareceu, não tem nenhum documento, ela dizendo que ele vai representar ela. Então, eu acredito que, mesmo com a intenção de a gente dar continuidade ao trabalho, não poderia nem ter aberto essa sessão. Porque como é que não tem nenhum documento, só a palavra dele dizer que está representando ela, se a gente se respaldar em nada. Como o vereador Diogo disse, nada, não apresentaram nada. Segundo a secretária, não tem procuração. Tem procuração, então ele não deveria nem usar o microfone para falar por ela, né? Até daqui a pouco quem vai tá aqui é nós, pagando um preço. Se ela chegar aqui e falar que ela não autorizou ninguém vir, vamos provar como? Se não tem um documento assinado por ela. Então acredito que nós deveríamos encerrar essa sessão. Esse primeiro momento, esperar para 11 horas que tem o outro convidado. Senhor presidente. Eu sei que não foi a
e para prejudicar a maldade do vice-presidente, né? César, foi para Não. adiantar os trabalhos, fez correto, com certeza, se veio aqui, ele achava que já tinha alguma coisa, viu, vereador César? Estou aqui Senhor condenando. presidente. Presidente, só uma sugestão. Já que não vai ter essa audiência, poderia entrar em contato com o advogado do Luiz para que ele antecipe para agora. Mas já tá chegando, César. Já falta menos de 30 minutos. Senhor presidente, o que aconteceu aqui hoje, na minha visão, é uma afronta com essa casa, né? A senhora Aparecida nem sequer assinou uma procuração com o advogado. O advogado veio aqui e eu também não sabia que ela não tinha assinado essa procuração, tanto que então fui lá onde ele e procurei ele para ele justificar o porquê ela não vinha. Imaginei que era para ter pelo menos um atestado médico. E assim, eu acredito que até para dar credibilidade para essa casa, não seria viável nós convocar novamente nós. A gente já fizemos o papel. Seria muito bom da nossa parte entrar com a justiça e pedir que ela venha por os meios legais, porque ela não está a fim de vir sendo convidada. Na verdade, a gente convidou aqui, ninguém convocou ninguém. Nós convidamos, como convidamos os demais, que vieram e ficaram em silêncio. Nós sabemos que semana passada, atrasada, o senhor Diofilho ficou em silêncio e ninguém aqui agrediu ele, nem com palavras, nem com perguntas de baixo escalão. Então, se ela está se negando a vir, ela está afrontando com essa casa. Essa casa tem um dever, tem um respaldo de tomar providências e mostrar a toda a população, senhor presidente, que nós estamos aqui fazendo um trabalho sério. Você veio de São Luís às pressas para vir para essa sessão. A dona Maria Aparecida está aqui na cidade e não vem. Se está doente, se está se sentindo mal, vá até um posto médico e pegue um atestado e apresente ele hoje. Que a falta dela é hoje, ela tem que apresentar esse atestado médico. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Ricardo. É como eu disse para algumas pessoas que me questionaram na última sessão que teve aqui. A gente quer que as coisas andem, a gente está tendo calma, inclusive muita calma. A gente presenciou aqui o advogado Diofilho, praticamente parecia ele que era um interrogado. E muitas vezes abri mão, fiquei na minha aqui para dizer que a gente estava sendo mais duro. Tá? Chegou até a me questionar aqui, coisa que ele não podia, né? E que se for preciso, ele retorna aqui, vamos retornar, a gente não vai estar dando tanta liberdade do que a gente fez para ver se as coisas andam, né? Da mesma forma, acredito que o vereador César fez aqui para ver se as coisas andam. Então eu vou encerrar essa sessão. O vereador não, só encerrar essa da depoente, né? Mas vamos continuar aqui esperando o segundo, que é o segundo, né? Que vai vir. Então eu também concordo com o vereador Diogo. Se for preciso endurecer, vamos endurecer. Até para eles sentirem que aqui todo mundo tem os seus afazeres, tem seu compromisso, como eu vim agora há pouco de São Luís. Deveria não fazer esse esforço todo, mas a gente sabe o compromisso que a gente tem, a importância que tem essa CPI. Então, se estão achando que está aqui só para bater papo, está enganado. Vamos endurecer a corda. Obrigado, senhor presidente. E vamos aguardar o próximo depoente. Tem sal no disco, no final tem adoçante.
Retornamos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. O segundo depoente já se encontra aqui nessa casa. Queremos chamar Luiz Segundo Salazar de Souza, acompanhado do seu advogado, Carlos Mouzinho. Oi. Oi, oi. Nós vamos iniciar nossa sessão e o nosso depoente tem 5 minutos para fazer sua apresentação. E quem está marcando, verão? Vamos marcar aqui mesmo, né? Fica à vontade, pode usar esse microfone. Bom dia a todos presentes, vereador Cássio, vereador Diogo, vereador Ricardo Baratão, vereador César e os demais servidores da Câmara Municipal. Eu venho esclarecer a essa CPI que o meu depoente não vai se manifestar, vai utilizar o direito constitucional dele de manter em silêncio. Para todas as perguntas que forem feitas, ele não irá se manifestar. Vereador Diogo, palavra. Senhor presidente, vereador Cássio, senhores vereadores, eu quero dizer, da mesma forma, segundo que nós falamos para o Dior Filho, e também pretendo dizer para a Aparecida, eu acredito que nenhum dos vereadores está alegre, feliz, contente com essa situação, né? Ela nos constrange a todos nós. Somos todos nós coroataenses, conhecemos um ao outro, né? E, lamentavelmente, nós tivemos ou temos que exercer essa função. Imagino que o doutor Mouzinho já deve ter passado por situação parecida, quando tem uma parte que ele tem que trabalhar, que às vezes é um amigo, uma situação até de familiar, né? E nós aqui, eu asseguro a você, segundo, que nós não vamos caçar bruxas. A minha intenção sempre foi essa. Todos aqueles que chegarem aqui, eles serão ouvidos com todo respeito. Eu já disse várias vezes que essa CPI ela não pode e nem tem como agir subjetivamente, porque o que ocorreu está registrado e se não ocorreu não tem registro. Por quê? Porque o Instituto trabalha com transação, com papel. O Instituto recebe recursos da Prefeitura e faz os pagamentos através do banco. Então, eu só gostaria, respeitando o seu direito de manter-se em silêncio para orientação do seu advogado, mas eu acredito que existem situações que não serão comprometedoras que você poderia ajudar esta comissão a esclarecer e poderia até se tornarem situações que vão atenuar um relatório. Porque nós vamos ter que fazer um relatório e esse relatório ele vai ser fundamentado em quê? Nos documentos e nas oitivas. Se não houver oitiva, ele será fundamentado nos documentos. Então, eu não sei se eu já posso perguntar, senhor presidente, ou se os demais vereadores querem fazer alguma observação. Ou eu já posso perguntar. Então,
Antes de começar as perguntas, alguém quer fazer alguma observação? Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos senhores aqui presentes. Bom dia, funcionário dessa casa. Eu venho aqui fazer um apelo ao senhor segundo. Como o vereador Diogo falou, aqui nós temos perguntas que não vai comprometer em nada, vossa senhoria, como a função que você exercia lá, qual cargo e assim sucessivamente. Fica até, eu sei que é um direito constitucional, doutor, dele permanecer calado, mas essa casa está fazendo um trabalho belíssimo em relação a essa CPI. E eu, sinceramente, eu saio de casa quando eu venho a essa CPI com a intenção de realmente de esclarecer essa situação, não de punir ninguém, quem não tem esse poder, mas sim de esclarecer essa situação para a população de Coroatá, que muitos me perguntam se não existe justiça. Infelizmente, a lei, ela é falha, as leis brasileiras são falhas, porque, como eu falei, eu tenho certeza que aqui não é não é do vereador Diogo, do vereador Cássio, nem do vereador César, a intenção de vir aqui fazer pré-julgamento, mas algumas perguntas, se você respondesse para nós, seria muito bom. Até para a população sentir que essa casa tá dando respostas necessárias, que é de fundamental importância para ter um relatório. E nós sabemos, como o vereador Diogo falou, que você falando ou não, se tiver algo errado, que não sou eu que vou julgar, como eu falei, quem vai julgar vai ser a justiça. Nós só vamos ter perguntas aqui e vai para o relatório, mas a justiça ainda vai analisar esse relatório, né, doutor? Aqui ninguém veio aqui para punir ninguém. Então eu faço esse apelo à vossa senhoria, que você respondesse pelo menos algumas perguntas. Eu acredito que eu mesmo vim aqui com a intenção só de esclarecer e não de fazer pré-julgamento. Obrigado. Vereador César. Vereador César. Então vamos dar aqui a sequência de perguntas. O vereador está inscrito. E adiantando aqui para o advogado que oriente o seu cliente, né, que deve estar já orientado, para usar sua prerrogativa. Então ele primeiro tem que responder sim ou não, se ele vai responder ou não as perguntas que serão proferidas a ele. Vereador Diogo. Muito bem. Eu gostaria de perguntar ao segundo qual era o cargo que ele ocupava lá. Qual era o cargo, segundo, que você ocupou e por quanto tempo lá no Instituto? Bom dia, senhores vereadores. O cargo que eu ocupava lá era chefe de departamento, submisso ao diretor executivo. No Instituto tinha uma hierarquia. Segundo o advogado nos informou aqui, existia o diretor, superintendente e secretária. Como é o que cada um fazia lá? Você pode nos ajudar assim? O que cada uma dessas pessoas fazia lá no Instituto? Vou falar para ti a conjuntura. Lá era o diretor executivo, chefe de departamento, superintendente não tinha, que era em São Luís, trabalhava em São Luís, e a secretária só. O resto, o direito de permanecer de ficar calado. Certo. Lá no Instituto, quem era a pessoa responsável por conceder algum tipo de vantagem, ou até mesmo os próprios benefícios, como aposentadoria ou pensão? Direito constitucional de ficar calado. Quando da exoneração dos funcionários do Instituto, quando você foi exonerado, qual foi o motivo que argumentaram para a sua exoneração?
Direito constitucional de ficar calado. Você, depois de exonerado, mantém algum tipo de relação com seus ex-colegas do Instituto? Nunca deixaram de ser meus amigos. Todos eles são meus amigos. Certo. Em Coroatá, todos nós sabemos que as funções em todas as gestões, elas têm, como no Brasil, quando diz que o cargo é de confiança, né? O cargo, por exemplo, do diretor do Instituto é um cargo de confiança, do chefe de departamento. Quando Vossa Senhoria foi nomeado para o cargo, teve alguém que lhe ajudou a chegar a esse cargo? Direito constitucional de ficar calado. Tá certo. Eu vou dar oportunidade para meus colegas, vereador, presidente. Depois volto a fazer alguma pergunta. Obrigado. Obrigado, vereador Diogo. O próximo inscrito, o vereador Ricardo. Quero aqui registrar a presença do advogado Saddam Hussein, que acaba de chegar aqui. Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao depoente. Eu queria que Vossa Senhoria me falasse, me comunicasse, qual foi a data da sua exoneração? Não me recordo, não. Quem elaborava a folha de pagamento do Coroatá-Prévio? Direito constitucional de ficar calado. Quem realizava os pagamentos ao banco a liberação, a transferência de crédito para a conta da FOPAC, Coroatá-Prévio, da agência 1080, dígito 4, a conta 12375, dígito 0, para o pagamento dos servidores ativos e inativos do Coroatá-Prévio? Direito constitucional de ficar calado. O prefeito de Coroatá, Luiz Ferreira Mendes Filho, lhe procurou depois da sua exoneração pedindo devolução de valores? Direito constitucional de ficar calado. Consta no processo administrativo 8990/2021 que você foi... Consta no processo administrativo 8990/2021 que você foi encaminhava as folhas de pagamento para o secretário de Finanças, o senhor Martinho Alves Urbano Filho, solicitando pagamento conforme se observa pelo ofício 77 e 78/2021, encaminhando as folhas de setembro de 2021. Você confirma essa informação? Está assinado por mim. Você está aqui como depoente, você não tem o direito de estar me perguntando, me questionando. Nunca mandei folha para lugar nenhum. Eu já disse, eu era submisso. Pois Eu tinha esse poder, não. Aqui o poder soberano sobre meu, eu quero que Vossa Senhoria não me questione novamente. Quem eram os titulares das chaves J do gerenciador financeiro, ou seja, quem assinava os pagamentos? Constitucional de ficar calado. Quem manuseava, tinha posse das chaves do gerenciador financeiro? Direito constitucional de ficar calado. Consta no processo. Consta no processo administrativo 8990/2021 os pagamentos de transferência de TED das folhas de setembro de 2021, que a chave J, o gerenciador financeiro, eram Martinho Alves Filho e Luiz Ferreira Mendes. Você tinha conhecimento? Vereador Baratão, para a gente não ficar nessa mesmice que tá o depoimento, o senhor está fazendo perguntas em relação ao Instituto. O meu cliente já disse que não vai se manifestar. Então, o senhor poderia fazer todas as perguntas de uma vez e fazer uma resposta só, que a resposta dele está tendo a mesma. Não se manifestar e não se manifestar. Não, eu não tenho pressa, senhor advogado. Hoje eu tenho o dia todo para passar aqui e eu vou fazer de uma por uma mesmo e ele vai só se manifestando, dizendo que vai permanecer calado, não tem problema algum. Tá ok. Obrigado. Vou continuando. Como ocorria a adulteração dos valores a serem depositados na conta dos favorecidos?
ele tem que responder. Vai ficar sem responder? Eu queria falar aqui com o advogado que... Senhor presidente, só queria relatar que essa casa, ela não tá, eu não estou aqui brincando, eu estou aqui fazendo perguntas que a população corataense faria se ele veio aqui. Então o advogado teria vindo dizer que ele não veio nem responder o direito dele de ficar calado. Ele só vai usar o direito dele. Vereador, como o senhor falou agora há pouco, o senhor não tem pressa de passar o dia todo aqui. Eu estou questionando a pergunta. A minha questão de ordem. Eu queria só colocar aqui para o advogado Carlos Mozinho que qualquer questionamento você dirija a mim, sou o presidente, e eu vou delegar aos colegas, entendeu? Porque você está aqui falando, orientando o seu cliente, e qualquer outra questão que for colocada em plenário tem que ter autorização pelo presidente. Então você está questionando ele, como ele já falou que ele que está interrogando, ele não é interrogado. Então qualquer questionamento você pode se dirigir para mim, eu coloco em plenário. Não, só vou falando como o vereador disse que não tem pressa, tem o dia todo. Então, meu cliente, ele fez uma pergunta. Meu cliente tem que processar o que o senhor perguntou. Ele está aqui, não é que vai ficar calado. Ele está imaginando. Então, dá um pouco de paciência, senhor vereador. O senhor vem atirando com uma pergunta enorme. Tem um pouco de paciência, doutor. Aguarde que ele vai dar a resposta. Certo. Senhor presidente, vou continuar. Ricardo. Tá gravado, não? Ela está pedindo para ti mais lento um pouco, ela não está conseguindo acompanhar. Certo. Eu vou ser gentil com a Vera. Vera, eu vou fazer o seguinte. Pra gente continuar no mesmo ritmo, eu vou te passar essas perguntas. Tenho todas aqui. Eu te passo e fica... Pode ser ou não vai ficar... O problema é que ela tem que acompanhar a resposta dele. Entendi. Então ela acompanha só a resposta está sendo muito difícil, né? Sim, senhor presidente. Vou continuar. Eu peço ao depoente que permaneça calmo, porque aqui, como eu falei no início, eu não estou aqui para julgar, eu estou fazendo perguntas que a população elaborou e várias pessoas mandam para nós, senhor advogado. E as perguntas que a população quer saber, até mesmo para no final, no relatório, nós temos um relatório adequado em cima do nosso trabalho. Vou continuar as perguntas. Quando começaram as adulterações de valores de salários? Direito constitucional de ficar calado. Quem teve a ideia e determinava os valores? Direito constitucional de ficar calado. Quanto você recebeu de valores indevidos? Direito constitucional de ficar calado. Qual o valor que você chegou a confessar quando foi devolvido ao corotar prévio? Direito constitucional de ficar calado. Você confirma a autenticidade de sua assinatura nos termos. Vou repetir a pergunta, vou para outra. O prefeito Luiz Filho tinha conhecimento dos fatos? Direito constitucional de ficar calado. Você fez alguma transferência de valores indevidos ao prefeito municipal? Direito constitucional de ficar calado. Certo. Por mim, tá. Obrigado. Bom dia. Eu queria perguntar qual é o nome do superintendente de São Luís? Mariana Aguado. Maria o quê? Mariana Aguado. Mariano Aguado. Aguado. Lá tem escritório em São Luís, né? Ele é o superintendente, é o que manda no... todos estão subordinados a ele? O seu Mariano é aquele que
que diz os processos, que avalia os processos, que manda os processos para o TCE. Os processos de aposentadoria. Entendeu? Era uma espécie de consultoria. Entendeu? Ah, tá. Eu queria perguntar. Os valores transferidos mensalmente para o FOPAP, conta de pagamento das folhas do Corotaprev, da agência 1080/4, conta 12.375, eram iguais ao total da folha de pagamento, porque consta no processo que as folhas de setembro de 2021 eram encaminhadas ao secretário de Finanças para o pagamento, tem o mesmo valor que eram encaminhadas ao secretário de Finanças para pagamento, tem o mesmo valor dos TEDs efetuados para a conta do FOPAV. Direito constitucional a ficar calado. Quem era responsável pela preparação e envio das remessas dos arquivos das folhas mensais? Direito constitucional a ficar calado. A adulteração ocorria somente no arquivo de remessa? Direito constitucional a ficar calado. Se a transferência mensal era igual ao total das folhas inicialmente enviadas ao secretário de Finanças, e após isso o arquivo de remessa das folhas era adulterado para aumentar os valores líquidos a serem recebidos por um servidor específico, diferente do constante da folha original, como o valor inicial transferido, a conta era suficiente para pagar todas as folhas enviadas? Direito constitucional a ficar calado. Quando começaram as adulterações de salários? Direito constitucional a ficar calado. Quem teve a ideia e quem determinava os valores? Direito constitucional a ficar calado. Quanto você recebeu de valores indevidos? Essas perguntas aí eu já disse. O vereador fez ainda agora. Direito constitucional a ficar calado. Você assinou algum acordo administrativo confessando os supostos crimes? Se sim, por quem foi orientado? Direito constitucional a ficar calado. Senhor presidente, existia alguma forma de fraude fora a alteração da folha de pagamento para incluir super salário ao devido ao senhor Diocleciano Dias Carneiro Filho? Direito constitucional a ficar calado. Você conhece a senhora Maria Aparecida Dias Carvalho? Lógico, trabalhou comigo. Você tem aproximação com ela? Eu não posso fazer pergunta, né? Mas eu queria saber que tipo de aproximação. Não, eu fiz uma pergunta, acho que foi bem objetiva. Se você tem aproximação com ela. Vereador, desculpa falar para o senhor, mas isso é uma questão mais subjetiva dele, com relação de amizade que eles tiveram com a pessoa que trabalharam junto. É uma questão que não vem ao processo em si. Se eles são amigos ou não, é questão entre eles. É verdade que o senhor, depois que a senhora Maria Aparecida vem repassando os valores para ela? Direito constitucional a ficar calado. Senhor presidente, eu fico triste em ver
o senhor Luiz II não responder as perguntas. Fico triste em saber que a população de Coroatá fica com esse sentimento de impunidade no coração, de um ex-funcionário público vir aqui se omitir a responder. Mas eu digo uma coisa a toda a população corataense: nós não vamos descansar enquanto esse relatório final não for feito e não ser esclarecido quanto foi o desvio do Coroatá Prévio, seja ele lá quem tenha feito. Nós não vamos desistir. Eu quero reafirmar o meu compromisso com a população de Coroatá e dizer que nós iremos chamar também os funcionários do Bradesco, para que eles se expliquem. E os que se negarem, igual a Maria Aparecida se negou, vai vir pela força da lei. Muito obrigado. Fazer só um esclarecimento aqui sobre as palavras do nobre vereador, que ele fala sobre o sistema, ansiedade e impunidade, sentimento. Nós estamos aqui numa CPI, que é um tipo de inquérito policial presidido por vocês que vão fazer e no final vão fazer o relatório. Aqui não há como julgar ninguém, não há sentimento de impunidade. Aqui é apenas ouvir, fazer o devido processo legal e, se os senhores, ao final dessa CPI, aprovarem o relatório, encaminhar a autoridade competente. Eu queria só fazer uma pergunta aqui para o Luiz II. Quando fizemos a primeira pergunta, ele disse muito rápido, eu queria perguntar se ele poderia fornecer, já que ele trabalhou na estrutura do DataPrev. Ele foi muito rápido a resposta dele. Nome, porque foi citado o nome de uma pessoa que nessa sessão a gente, nem nos documentos que vieram até a gente, que existia essa pessoa, não sei se é a terceira pessoa, a quarta pessoa, que mora em São Luís. Eu gostaria que ele pudesse me responder cargos e nomes da estrutura do DataPrev. Diretor. Diocleciano. Secretária é a menina, né? Assessora nível médio. Assessora. Nível médio. Aparecida. Você. Chefe de departamento. E tem mais uma pessoa aqui em São Luís, né? É o seu Mariano, é o superintendente. Presidente, você lembra quanto tempo você ficou na frente desse cargo de chefia? Direito constitucional é ficar calado. Então, senhor presidente, senhor presidente, colegas aqui da comissão, eu fico contemplado, foram perguntas aqui que tanto o nosso relator como o vereador César, vice-presidente, nosso membro da comissão, Ricardo, fizeram, que também era meu desejo fazer. Eu estava em dúvida, porque para mim foi novidade, eu não sei se foi para vocês, essa quarta pessoa, né? Surpresa, nem sabia que o Instituto tinha ligação com essa superintendência que funciona praticamente em São Luís, né? Essa pessoa. Depois a gente vai sentar para ver também se tiver necessidade de escutá-lo. Eu quero aqui abrir a palavra para alguém se ainda quer fazer algum questionamento. Sim, senhor fazer presidente. alguma pergunta. Vereador Ricardo. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar ao senhor Luiz II se o pai do prefeito, o senhor Luiz da Movelar, lhe procurou alguma vez pedindo devolução de valores? Constitucional de ficar calado. Existem boatos na rua que você chegou a discutir com o ex-prefeito de Coroatá, Luiz da Movelar, porque ele lhe procurou justamente com a intenção
de você devolver valores a ele e querendo que existisse, segundo informações, que você entregasse uma caminhonete para ele, isso é verdade? A caminhonete não é minha, é do banco. Direito constitucional é ficar calado, não tem que procurar. Não adianta o senhor ficar nervoso, porque aqui é só perguntas. O julgamento vem depois. Senhor Luiz II, você tem alguma ligação com os funcionários do Bradesco que foram afastados? Quais funcionários? Você não tem o direito de me perguntar. Você foi afastado. Direito constitucional é ficar calado. Pronto, responda assim, é melhor do que você querer me questionar. Você tinha alguma ligação com esses funcionários do Bradesco quando eles foram afastados com essas supostas irregularidades do Banco do Bradesco? Você tinha conhecimento com o gerente da agência bancária, da agência de Coratá 1080? Direito constitucional de ficar calado. Obrigado. Senhor presidente, Vereador Diogo. gostaria de fazer só uma pergunta aqui para o segundo, porque surgiu o superintendente, né? Aí, na fala do segundo, ele esclareceu que ele presta consultoria, né? Ele não tem poder de decisão. Ele apenas auxilia. No caso, o diretor era a palavra maior do Instituto. Com certeza. O diretor, aí depois do diretor vem o chefe de departamento, que cuidava já na segunda esfera no Instituto. Direito constitucional de ficar calado. Certo. Então, senhor presidente, só para esclarecer, porque na estrutura de hierárquica, pelo que das poucas respostas que ele deu, graças a Deus, esclareceu, o Mariano, que inclusive esteve conosco aqui na discussão da reforma da Previdência, ele não decide, ele presta consultoria, só para esclarecer, né? Então, no caso aí, se houver necessidade de ouvi-lo, já tem essa informação para que nós possamos ter um direcionamento. Senhor presidente, é o vereador, só respondendo o vereador Diogo. Mas se ele é superintendente, uma consultoria, no caso, seria contratada. Mas aí, no caso, ele pertence ao quadro da diretoria, da executiva do Corotaprev. Aí nós vamos querer saber da lei que criou e que tenha as funções o que faz um superintendente, o que ele... Porque lá o que Vossa Excelência pode responder é superintendente, diretor, sim, só dizer o que... Como é que vem a hierarquia do Instituto. Direito constitucional de ficar calado. Senhor presidente, eu faço um requerimento para o Corotaprev para que nos informe o seu quadro da diretoria e nos informar sobre esse... Como é o nome dele? Não, é o Mariano. Qual é a função dele? Porque não pode ser, por exemplo, tem um contador da Câmara, mas ele não é diretor da Câmara. Ele tem uma assessoria que é pago. Agora, se ele, além de ser pago pelo município, ainda presta consultoria, há uma ilegalidade aí. E nós precisamos saber isso também. Vereador César, deixa eu ver se eu contribuo aqui. Eu concordo com o seu ofício, mas eu gostaria que ele fosse mais abrangente. Tipo assim, já que a gente vai perguntar qual a função, ou se ele faz parte desse organograma do município, nós poderíamos fazer o requerimento assim: quais os cargos que existem no Instituto e qual a função de cada um que ocupa estes cargos. Que aí você não vai especificar só o Mariano, você vai pegar todos para não ficar uma coisa... Nós podemos pedir essa lei aqui,
deve ter na Câmara, da criação dessas leis aí do Instituto do Dataprev. A secretária Vera pode procurar aí, que deve ter a lei de criação do Instituto, e que tem todos os cargos e funções. A gente vai solicitar à secretária essas informações e repassar para todos, né? Eu quero aqui perguntar se alguém ainda tem alguma pergunta para fazer. Vereador César, vereador Ricardo, vereador Diogo, vereador Ricardo. Senhor presidente, gostaria de perguntar ao depoente se alguma vez ele falou ao ex-prefeito de Coroatá para eles que só devolveria os valores que foram desviados do Coroatá Prévio, se ele devolvesse também o que ele roubou da população de Coroatá? Direito constitucional é ficar calado. Vereador Diogo. Eu só quero lamentar que nós, mas respeitando ao mesmo tempo, claro, porque é um direito do segundo, assegurado constitucionalmente, mas dizer que eu entendo que esta CPI ela não fica inviável porque o depoente se recusa a responder. Nós temos os extratos, temos muitas formas de chegar a um relatório, como muito bem disse o advogado Mouzinho. Nós não somos os julgadores, nós somos os investigadores. A nossa função aqui é fazer o que inclusive o próprio Ministério Público já está fazendo. E pode estar sendo feito até por equipes com mais instrumentos para investigar do que nós, como por exemplo a GAECO, que pode estar investigando de uma forma mais abrangente, e eles investigam de forma sigilosa, né? De repente pode até ter alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero agradecer aqui ao advogado Mouzinho, também ao segundo, que embora não tenha respondido muitas perguntas, mas contribuiu com algumas respostas que foram dadas aqui, e dizer que nós na CPI continuaremos. Quero agradecer as palavras do vereador Ricardo, quando se reportou à CPI, que ele acredita que nós vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é justamente o que o advogado falou, é investigar. Nós vamos investigar dentro do nosso limite e mostrar. Aconteceu isso, ou isso, o relatório está aqui, a CPI aprovou e encaminha para os órgãos competentes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Diogo. Quero só dizer também que o nosso papel aqui é limitado, mas como disse o relator que está sendo investigado, inclusive saiu o comentário que a GAECO poderia estar em Coroatá, e nós estamos fazendo nossa parte como órgão fiscalizador, e foi para isso que nós fomos eleitos, principalmente quando se trata de situação como essa. Inclusive tem órgão como o Ministério Público, foi dito, investigando, tem documentos sigilosos que nós estamos tendo até dificuldade de avançar devido a isso. Então, assim, não está só sendo investigada essa situação por nós, mas também por outro órgão. Então, quero dizer que nós estamos fazendo nossa parte. Como foi dito pelo Ricardo, deixando outros afazeres, né? Mas é nossa missão de estar aqui. Ninguém reforça a fala do nobre colega vereador Diogo, que é difícil, é um colega da gente, principalmente, eu não vou nem falar aqui, Ricardo, o vereador César, né? Mas sou colega da gente que faz parte de uma gestão que nós defendemos, né? Então, para a gente é mais difícil ainda. Mas, infelizmente, nós não podemos se furtar das nossas obrigações. Então, eu quero já aqui finalizar minhas palavras. O vereador Ricardo quer falar ainda? Eu queria fazer um requerimento antes de encerrar a sessão sobre a questão da senhora Maria Aparecida Dias Carvalho. De que fosse feito um requerimento por o senhor presidente dessa casa, pela senhora secretária, que fosse feita a condução coercitiva da senhora Maria Aparecida para que ela possa prestar esclarecimentos. Como nós fizemos o convite, fizemos o pedido para ela vir, ela não veio. Vereador,
A gente ainda não pode fazer porque nós temos que fazer a segunda convocação dela. Após a segunda convocação, ela se negar, aí sim, nós iremos tomar essas providências. Então seria viável A segunda convocação. a próxima quinta-feira logo, né? Nós Isso. já agilizar, porque eu acredito que... E a questão do Dió Filho, vai ter a segunda? Aí nós vamos sentar após encerrar essa sessão e vamos discutir internamente aqui. Tá bom? Então, vereador César, você ainda quer fazer algum questionamento? Mim, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço as respostas, né, pelo depoente. Nós sabemos que hoje evoluiu bem mais que a última sessão, que nós tivemos aqui um depoente que não falou nada. Eu agradeço ao depoente e ao advogado pela atenção. Obrigado. Quero agradecer também ao nosso colega advogado da nossa cidade, Bolzinho, né, que tem feito um grande trabalho aqui também. Agradecer a vinda do nosso depoente segundo e não tendo mais perguntas, nada a discutir, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa reunião.